Bem-vindos ao módulo de biogás. Este módulo está destinado a compreender a importância do biogás, do processo que o produz e de suas aplicações, bem como os fundamentos teóricos e aspectos técnicos necessários para obter um amplo conhecimento desta energia renovável, enquadrando-a em um contexto energético e ambiental dentro da região da América Latina e do Caribe. O biogás como fonte de energia renovável despertou um grande interesse nos últimos anos, sendo talvez uma das tecnologias de mais fácil implementação, sobretudo nos setores rurais. Seu potencial desenvolvimento, não só considerando a produção de biogás, mas suas conotações ambientais e a obtenção de um biofertilizante, tornam muito atrativa sua aplicação e difusão em setores que produzem grande quantidade de resíduos orgânicos. Existem importantes diferenças no consumo energético na Terra. Atividades que em muitos casos são rotineiras e simples, como cozinhar, iluminar ou dispor de eletricidade, podem ser convertidas para muitos habitantes do planeta em um objetivo diário para dispor do combustível necessário. O biogás pode resolver muitos destes problemas, já que pode ser utilizado, inclusive em lugares onde a energia da rede elétrica não chega, e ajudar a melhorar a qualidade e o nível de vida dos habitantes de muitas áreas. Também deve-se considerar que cada vez mais são maiores as necessidades energéticas, com consequente aumento do consumo de energia. Satisfazer estas crescentes necessidades dos países e proteger o meio ambiente requer uma nova tecnologia, novas associações e novas formas de operar. Por outro lado, geram-se milhões de toneladas de resíduos orgânicos no mundo, através dos resíduos urbanos, pecuários, agroindustriais e os lodos de esgoto. Alguns deles são especialmente importantes na América Latina e no Caribe, porque esta é uma região marcada pela pecuária e pela agroindústria. Geram-se, portanto, muitos resíduos com alto conteúdo de matéria orgânica. O tratamento destes resíduos está associado a um custo que não pode ser evitado, já que as normativas devem ser cumpridas. No entanto, se o resíduo é tratado considerando critérios de minimização de consumo energético, produção de energia, utilização de nutrientes e redução de emissões de gases de efeito estufa, o tratamento anaeróbico é muito atrativo. A elevada concentração de matéria orgânica destes resíduos os torna muito adequados para serem utilizados como matéria-prima nos processos anaeróbicos para a produção de biogás. É um fato inquestionável que os resíduos devem ser geridos adequadamente. São conhecidos os problemas existentes quando não são devidamente tratados. Cada vez existe uma consciência maior de que as precauções ambientais são essenciais para o futuro do nosso planeta e a continuidade do desenvolvimento econômico. Existe uma tecnologia capaz de purificar os resíduos e, ao mesmo tempo, produzir energia, conhecida como digestão anaeróbica. Os aspectos ambientais e a necessidade de energias renováveis fazem com que esta tecnologia seja muito interessante, tanto em países desenvolvidos quanto em vias de desenvolvimento, já que oferece possibilidades e soluções a problemas mundiais, como a gestão dos resíduos com segurança e controle e a produção de energia, além de outros benefícios colaterais. A digestão anaeróbica ocorre através de um processo biológico, isso é, realizado por micro-organismos capazes de transformar a matéria orgânica em biogás e um subproduto rico em nutrientes conhecido como chorume. A idoneidade de uma ou outra está condicionada pelas características do entorno, os objetivos desejados e a escala de tratamento. Existem autores que atribuem a Jean-Baptiste van Helmont, em 1630, o primeiro relato científico sobre o biogás,
ao manifestar que da decomposição da matéria orgânica no ambiente anaeróbico se obtinham gases inflamáveis. O interesse científico com fins energéticos data de 1776, quando Alessandro Volta identifica a relação entre a decomposição da matéria orgânica em ambiente anaeróbico com a presença de gás combustível. Ao longo dos anos, muitos pesquisadores, dentre os quais se encontram os mais famosos do mundo, avançaram no conhecimento do processo, mas foi a partir de meados do século XX quando mais se progrediu, possuindo hoje em dia um grande conhecimento das reações realizadas. Ao longo da história, são muitos os fatos relacionados com a evolução da pesquisa sobre o biogás. Em 1930, com a descoberta das bactérias anaeróbicas, ocorreu um reconhecimento acadêmico e científico da digestão anaeróbica. No entanto, posteriormente, este interesse decaiu pelo consumo crescente de combustíveis fósseis. Foi a partir da crise do petróleo de 1973 que ressurgiu o interesse. Estimularam-se programas de pesquisa e desenvolvimento e se construíram plantas industriais. Há muitas razões que justificam a biometanização, dentre as quais se destaca a produção de energia, bem escasso e estrategicamente muito importante, e o grande potencial de resíduos orgânicos biodegradáveis que existe especialmente na região da América Latina e do Caribe. Como se fez referência, trata-se de uma região marcadamente agroindustrial e pecuária. Todas essas atividades geram milhões de toneladas de resíduos, dos quais é possível obter energia e, ao mesmo tempo, cumprir com os requisitos de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Outro feito destacável é que o biogás é uma fonte renovável de energia, o que confere uma maior segurança no fornecimento. Seu uso diminui as emissões contaminantes, contribuindo assim com a redução do efeito estufa ao evitar as emissões de metano, além de ser uma fonte geradora de trabalho. Do mesmo modo, o biogás aporta maior independência energética e econômica. Os custos crescentes e a limitada disponibilidade de fontes não renováveis de energia, somados à dificuldade que representa a distribuição no meio rural, tornam especialmente adequada a aplicação desta tecnologia nestas comunidades. Ademais, no âmbito nacional, é possível ajudar a reduzir a importação de outras fontes de energia. Outro fato a ser considerado é a versatilidade do biogás, que tem muitas aplicações energéticas. Em áreas rurais de países em desenvolvimento, ele é utilizado no âmbito familiar, em cozinhas e iluminação. Em grande escala, suas principais aplicações são a combustão para a produção de calor e em motores de cogeração, produzindo eletricidade e calor. Outros usos estão adquirindo cada vez mais importância, utilizando como combustível em veículos a motor e ainda sua injeção na rede de gás natural. Finalmente, deve-se considerar que os resíduos orgânicos apresentam atividade microbiológica de forma natural devido à sua composição. Isto implica que são produzidos processos naturais de decomposição e que o controle inadequado ou nulo de sua gestão incide em emissões de gases à atmosfera, dentre os quais estão os gases de efeito estufa, como é o próprio metano. A aplicação da digestão anaeróbica também se revelou eficiente para reduzir efetivamente as emissões gasosas de efeito estufa. O biogás tem duas origens. Pode ser produzido de maneira forçada em digestores anaeróbicos ou de forma natural em aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Tanto a geração de biogás em digestores quanto em aterros são processos interessantes para a área energética e, em ambas situações, produz-se uma melhoria ambiental importante, já que a extração de biogás dos aterros reduz as emissões de metano e a digestão anaeróbica dos resíduos reduz seu poder contaminante. O slide mostra um esquema do processo realizado em uma planta de digestão anaeróbica.
os resíduos orgânicos entram no digestor, onde uma série de micro-organismos são capazes de transformá-los em gás, constituído principalmente por metano e dióxido de carbono, e em chorume, que pode ser utilizado como corretor orgânico por suas características fertilizantes. Dentro do digestor, a matéria orgânica é transformada pela ação de distintas famílias de micro-organismos. Os estudos bioquímicos e microbiológicos realizados até agora dividem o processo de decomposição em 4 fases: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Quando a matéria contém sulfatos, também é possível produzir pequenas quantidades de ácido sulfídrico. O conjunto de gases produzidos ao final do processo se chama biogás, por sua origem biológica. O biogás está constituído principalmente por metano, entre 55% e 65%, dióxido de carbono, entre 30% e 40%, e uma série de gases presentes em pequenas concentrações, cuja porcentagem é inferior a 5%. O biogás é uma fonte de energia equivalente a outras fontes energéticas convencionais. Apresentam-se as equivalências de 1 metro cúbico de biogás com conteúdo de 65% de metano, com fontes de energia tradicionais como o álcool combustível, a gasolina, o gás natural, a eletricidade, a madeira e o carvão. No caso da eletricidade, seria necessário multiplicar esse valor pelo correspondente rendimento do motor. Organizações das Nações Unidas consideram o biogás como uma energia renovável muito importante, especialmente na região da América Latina e do Caribe, e afirmam que pode motivar as atividades agropecuárias dos pequenos produtores e reduzir a emissão de gases de efeito estufa nesta e em outras regiões do planeta. Como visto anteriormente, a degradação anaeróbica da matéria orgânica é produzida por diferentes grupos de bactérias. Portanto, para que o processo seja produzido de forma eficiente, é conveniente, na medida do possível, manter as condições de operação nos digestores para que estes micro-organismos contidos no digestor tenham as melhores condições para realizar a degradação. Nem todos os resíduos têm o mesmo potencial no momento de produzir biogás. Serão mostrados alguns exemplos do biogás potencial que poderia ser obtido a partir de distintos resíduos. Em função da frequência da carga, os digestores podem ser descontínuos, contínuos e semicontínuos. Neste último caso, o digestor se alimenta de forma descontínua, mas constante. Por outro lado, em função do grau de desenvolvimento da tecnologia, distinguem-se 2 grupos: tecnologias básicas, constituído por digestores cujo objetivo prioritário é proporcionar energia e fertilizantes orgânicos, e tecnologias avançadas, orientadas ao setor agrícola e agroindustrial de renda média alta. O objetivo neste último caso é fornecer energia e também resolver graves problemas de contaminação. A biodigestão em escala familiar foi amplamente difundida em países como a China e a Índia, e os digestores mais utilizados foram, respectivamente, os de cúpula fixa e os de cúpula flutuante. No entanto, a complexidade de sua construção e o custo relativamente alto diante do modelo taiwanês foram limitantes para sua implantação em outros países. Os biodigestores tubulares de plástico, de construção simples e econômica, permitem uma maior expansão desta tecnologia. São digestores semicontínuos. Uma quantidade fixa de esterco é misturada com uma quantidade fixa de água
introduzida no digestor uma vez por dia. A tendência mundial no desenvolvimento destes digestores é conseguir reduzir os custos e aumentar a vida útil destas instalações, a fim de chegar a uma maior quantidade de usuários desta tecnologia. Os digestores tubulares de polietileno são os mais utilizados na região andina. Caracterizam-se por ser de plástico, de fácil construção e econômicos. As experiências realizadas indicam que um digestor de 8 metros de comprimento pode tratar os resíduos de 55 porcos e produzir até 6 metros cúbicos de biogás por dia. Na região andina, a maior parte da energia é consumida no âmbito doméstico, baseando-se no uso da biomassa tradicional como lenha e esterco seco, o que representa sérios problemas de saúde, especialmente nas mulheres, e ambientais. Nesta região, realizou-se um programa que teve como objetivo difundir o uso de digestores familiares como fonte de energia alternativa ao uso da biomassa tradicional. A América Latina, com 10 mil digestores, é, depois da China e da Índia, a região que possui mais digestores instalados de pequena escala e baixo custo. Nos últimos anos, se avançou muito no conhecimento do processo, tanto no âmbito microbiológico quanto dos parâmetros que regulam a degradação, o que produziu consideráveis avanços na melhoria de sua eficácia. O principal objetivo dos digestores de tecnologia avançada é conseguir o máximo rendimento, tratando os resíduos de forma eficiente e econômica. Existe atualmente um grande número de tecnologias. A escolha de uma ou outra depende, sobretudo, das características do resíduo a ser tratado. Estes digestores são classificados em 3 grupos em função de como se encontram os micro-organismos no digestor. Os micro-organismos podem estar em suspensão, aderidos a um suporte ou divididos em 2 grupos, utilizando os digestores para favorecer as condições específicas de cada grupo individualmente. Os digestores de mescla completa foram os primeiros a serem desenvolvidos. Têm tempos de retenção hidráulica altos, de 15 a 30 dias. São utilizados principalmente para resíduos com alta concentração de sólidos em suspensão, como os resíduos pecuários e os lodos de esgoto. Os digestores de fluxo-pistão são simples, com tempos de retenção hidráulica altos, de 20 a 30 dias. Este tipo de digestor é utilizado principalmente para o tratamento de resíduos pecuários. Os digestores de contato anaeróbico têm um tempo de retenção hidráulica menor do que nos casos anteriores, oscilando entre 2 e 6 dias. Utilizam-se principalmente para o tratamento de resíduos agroindustriais, como os procedentes da indústria de papel ou açucareiras, dentre outras. Nos modelos USB, o tempo de retenção para estes digestores é de 1 a 2 dias. É possível conseguir cargas volumétricas maiores do que nos modelos de contato. São também utilizados para o tratamento de águas residuais agroindustriais, como as procedentes de açucareiras, cervejarias, cafezais, etc. Os digestores de filtro anaeróbico, ainda que não consigam cargas muito elevadas, são muito estáveis. Os tempos de retenção hidráulica são semelhantes aos digestores USB e são utilizados também para o tratamento de águas residuais agroindustriais. Os digestores de capa fixa têm as mesmas características que os de filtro anaeróbico. Sua principal diferença é como se encontra o suporte dentro do digestor. Neste caso, não são peças individuais e estão orientadas formando estruturas maiores a fim de evitar problemas de caminhos preferenciais. O fluxo costuma ser descendente. Com os digestores de leito expandido, conseguem-se tempos de retenção hidráulica muito baixos, de horas. São utilizados para águas residuais com baixas concentrações de sólidos em suspensão. O preenchimento não expandido ocupa cerca de 10% do volume do digestor.
Considera-se leito expandido quando consegue-se uma expansão de 15% a 30%. Os digestores de leito fluidizado são semelhantes aos de leito expandido. Sua diferença está no grau de expansão do preenchimento. Neste caso, é superior a 30%, podendo chegar até a 100%. Para conseguir esta expansão, costuma ser necessário recircular parte do afluente. Como visto anteriormente, o processo de digestão ocorre em várias etapas e, em cada uma, intervêm distintos tipos de micro-organismos com características metabólicas diferentes. Os digestores de duas fases, como seu nome indica, buscam separar as fases e otimizá-las de forma individual. Assim, utilizam-se 2 digestores e em cada um se realiza uma parte do processo fermentativo. Tanto na China quanto na Alemanha, as plantas de digestão anaeróbica de tecnologia avançada construídas nos últimos anos tiveram um crescimento espetacular. Os dados oficiais fornecidos por Pfefferverband, FVB, nome original da Associação Alemã de Biogás, confirma o importante desenvolvimento que teve nos últimos anos esta tecnologia na Alemanha. A FVB indicou que em 2011 entraram em funcionamento mais de 1.310 novas plantas, equivalente a 650 megawatts, e estimam que até o fim deste ano poderia passar um total de 7.895 instalações e alcançar 3.312 megawatts. Na América Latina e no Caribe, existem plantas de digestão anaeróbica que estão desenvolvendo um importante trabalho, não somente do ponto de vista ambiental, mas também energético. Esse é o caso da planta de digestão anaeróbica que Brugal tem em São Pedro de Macores, República Dominicana, para tratar as vinhaças geradas na destilaria. As vinhaças são tratadas nos digestores de 1,93 milhões de galões de capacidade de tecnologia filtro. Os digestores têm 75% do seu volume ocupado por um suporte plástico de PVC. O digestor está desenhado para produzir 24 mil pés cúbicos por hora de biogás, com uma alimentação média de 28 metros cúbicos por hora. O biogás obtido é consumido em uma das 2 caldeiras existentes, conseguindo uma economia considerável de combustível. Os dados da planta demonstram que a digestão anaeróbica é uma tecnologia consolidada e que pode render benefícios ambientais e econômicos através da produção de biogás. O projeto singular e estratégico ProBiogás, financiado pelo governo espanhol e por fundos europeus, integrou um conjunto de atividades de caráter científico e tecnologia que tiveram como objetivo comum o desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção e uso de biogás em ambientes agroindustriais, bem como a demonstração de sua viabilidade e promoção na Espanha. No ProBiogás participaram 15 centros de pesquisa e 16 empresas ou instituições relacionadas com as distintas áreas do biogás. Como comentou-se anteriormente, o biogás também é produzido nos aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Em um aterro controlado, os resíduos urbanos são descarregados sobre o terreno impermeabilizado e se estendem formando camadas. Estas se compactam e cobrem com materiais adequados para minimizar os riscos de contaminação ambiental. Quando o aterro completa sua capacidade, procede-se sua vedação. Nestas condições, realiza-se a degradação biológica anaeróbica da matéria orgânica contida nos resíduos e a geração do biogás. Para impedir que os lixiviados gerados nos aterros afetem o solo, as águas subterrâneas e as águas superficiais, na sua base, dispõem-se barreiras impermeáveis e camadas de drenagem devidamente protegidas com as camadas necessárias de separação e de filtro. Do mesmo modo,
Uma vez fechado o aterro, procede-se à sua vedação com diferentes camadas a fim de evitar a emissão de gases à atmosfera e a entrada de água na plataforma de vertido. O processo de formação de biogás em um aterro sanitário é produzido de forma lenta e ocorre em 5 fases. Na terceira fase, inicia-se a formação do metano e alcança sua máxima produção na 4ª fase, aproximadamente 2 anos depois do resíduo ter sido depositado. A extração do biogás é considerada necessária do ponto de vista ambiental para evitar a emissão à atmosfera de gases de efeito estufa como o metano, e do ponto de vista energético pode constituir um potencial de energia importante. Uma instalação de extração e aproveitamento de biogás de aterro está constituída principalmente por poços de captação, tubos associados, conjunto de válvulas, equipamento de controle e monitoramento, bomba de extração e tocha. O slide mostra uma planta de extração e aproveitamento de biogás gerado em um aterro espanhol. O slide mostra um esquema com elementos principais que configuram uma planta de captação e beneficiamento de biogás de um aterro sanitário grande. Durante os últimos 30 anos, foram desenvolvidos diversos modelos para estimar a produção de biogás de um aterro. Dentre eles, o mais utilizado na região da América Latina e do Caribe é o modelo LandGEM, da US EPA, do qual foram feitas versões adaptadas às características de alguns países desta região, como Equador, Colômbia, México e América Central. O modelo se baseia em uma equação de primeira ordem, na qual se estima a quantidade de biogás e dos gases constituintes produzidos no aterro. A figura mostra um dos gráficos obtidos ao aplicar o modelo. A principal função de um aterro biorreator é acelerar a degradação da matéria orgânica ali depositada. Assim, produz-se biogás a um ritmo mais alto do que em aterros tradicionais, produz-se um maior assentamento, aumenta-se a porcentagem de metano, reduz-se o efeito estufa e reduz-se a presença de gases tóxicos. Isto implica uma maior rentabilidade econômica, menores impactos ao meio ambiente e a redução dos custos de manutenção pós-fechamento. O conteúdo de umidade é o fator mais importante que promove a degradação acelerada. A tecnologia do biorreator baseia-se em manter a umidade ideal do aterro aproximadamente entre 35% e 65% através da adoção de líquidos, geralmente lixiviados. A incorporação do líquido pode ser feita de forma vertical ou horizontal. O conteúdo de umidade, combinado com a ação biológica dos micro-organismos presentes nos resíduos, é o que acelera a sua degradação. Após vários anos de estudos realizados nas células pilotos do aterro de Yolo, nos Estados Unidos, uma de controle e outra de biorreator, obtiveram-se os resultados mostrados na figura. Como se pode observar, existe uma produção muito maior na célula biorreator, fato corroborado nas imagens anexas, nas quais se observa também um maior assentamento na célula biorreator. Os bons resultados na experiência piloto motivaram a realização de testes na escala de demonstração.